Queria convidar você a abrir então sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Mesmo assentados, mas em reverência, eu convido você a me acompanhar na leitura, que diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis aqui o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, queremos te pedir que a tua palavra possa, Senhor, ser aplicada nas nossas vidas. Rogamos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Tanto nesse momento, Senhor, que estarei ministrando a tua palavra, quanto também na percepção do ouvir a tua palavra por parte dos teus servos. Alimenta as nossas almas, fala ao coração do aflito e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, pois nós queremos te adorar para a glória de Deus. Amém? Irmãos, como nós temos falado aqui já desde janeiro, temos iniciado a segunda parte do livro de Atos, falando então sobre a expansão do reino. Chegamos até aqui esse momento quando, por causa da acomodação da igreja em Jerusalém, de não cumprir a sua missão, exigida por Cristo, quando lá em Atos capítulo 1, versículo 8, disse: vocês serão, portanto, minhas testemunhas e falarão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém ouviu isso, mas por permanecer e não sair de Jerusalém, Deus permitiu então que a perseguição viesse sobre os crentes de Jerusalém. E ao sair, então, eles vão levando o evangelho. E Filipe entra na história pregando o evangelho em Samaria. Ele alcança também um etíope. Mas agora no capítulo 9,
algo entra em cena. Nós percebemos então, e como foi bem falado semana passada pelo pastor Douglas, entra então em cena um homem que era o pivô, a personagem central da perseguição contra a igreja. Aquele a quem ele gostaria de acabar com a igreja. As palavras usadas por ele próprio ao descrever as suas atitudes é de um animal feroz, da qual queria matar e deixar de exterminar, então, tudo que existia com esse nome, com os seguidores de Cristo. Mas o que acontece então é que algo subitamente alcança esse homem tão feroz. Este homem a quem talvez nenhum de nós aqui gostaríamos de encontrar pelo caminho. Alguém que, na verdade, se nós estivéssemos no lugar de Ananias, nós talvez nem fôssemos ajudar ele. Porque talvez o nosso desejo fosse dizer assim, é melhor que ele vá para o inferno. Pela tamanha maldade que ele tem feito ao teu povo. Mas, irmãos, nós não sabemos os planos de Deus. E muitas coisas que Deus quer fazer foge à nossa consciência, porque nós somos finitos, nós somos seres pequenos, estamos diante de um Deus que é infinito, que é soberano, que é grande e age como quer e quando quer, e soberanamente Deus quis salvar o pivô da perseguição. E ele iria deixar de ser aquele quem estava perseguindo a igreja como peça principal para ser agora perseguido. Mas interessante, irmãos, que eu gostaria de falar, antes de entrar necessariamente no texto, é que algo nos chama a atenção, e foi bem falado semana passada, é que o que nos chama a atenção é a necessidade da conversão. E essa palavra parece que tem sido deixado de lado por muitas vezes. E temos entendido que conversão para muitas vezes é participar de cultos, é continuar comandando a minha vida, mas agora eu estou praticando algumas coisas, é fazer parte de uma igreja, ou de um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Você é da onde? Eu sou dali. Eu sou da igreja do Betel Valentina 2, a não dizer nome de outra. Mas o que você é? O que você faz? Qual é a sua identidade? O que você serve? A quem você ama? Quais são os teus testemunhos? Ir por ir, praticar por praticar, não significa dizer que nos convertemos ao Evangelho. O que percebemos então na vida de Saulo é exatamente uma mudança de vida por completo. Uma mudança de estilo de vida, uma mudança de doutrina e seguir a Cristo completamente. Hoje, irmãos, eu gostaria de caminhar com vocês sobre 3 tópicos, algo que talvez eu não faço normalmente, mas eu gostaria de falar com vocês sobre conversão, discipulado e batismo. Aproveitando o ensejo de que semana que vem nós estaremos então batizando e hoje estaremos participando da ceia. A igreja, ela nos constitui uma ação de uma ordem dada por Cristo para que os discípulos de Cristo proclamassem ao Senhor, e ao proclamar ao Senhor, anunciar a vida de Cristo ressurreta na cruz, esse evangelho proclamado faça com que pessoas se convertam a essa verdade, e seguindo essa verdade, entra em um ciclo, esses que se encontraram com essa verdade, mudaram a sua vida, e mudando a sua vida, começam então a anunciar esta verdade que eles receberam. E recebendo essa verdade, eles se tornam então discípulos, são então discipulados e começam então a discipular outras pessoas. E há algo que nos faz entrar nesta igreja
quando eu me converto. Eu me torno, então, membro dessa igreja após entender que há um sacramento ordenado por Deus chamado batismo. E eu queria chamar a sua atenção para essas 3 coisas importantes que a igreja precisa praticar. E a primeira delas é exatamente entender o real significado da conversão. A minha pergunta inicial sobre isto é: será que você entende realmente que você se converteu a uma verdade que conduz a tua vida por completo? Ou você apenas compreendeu a verdade e segue partes dela? Deixa eu fazer de novo essa pergunta. Você compreende que se converteu a uma verdade e essa verdade lhe conduz na sua vida? Ou você compreendeu a verdade e resolveu seguir esta verdade em partes? Isso faz muita diferença na sua vida. Porque se eu compreendi a verdade, e isso muitas pessoas podem fazer, eu entendi a verdade, eu conheci a verdade, essa verdade que Cristo nos liberta, que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Ele morreu na cruz do Calvário e que eu sou pecador. Essa verdade, então, não me conduz. Eu resolvo, então, seguir partes dela. Eu olho para as Escrituras e começo, então, a olhar para aquilo que me satisfaz, aquilo que é mais bonitinho, aquilo que eu entendo, aquilo que dá dentro do meu mundo. Então, eu vivo indo à igreja de domingo a domingo, ou esporadicamente, cumprindo a tabela, batendo o ponto nos cultos, a ouvir uma mensagem todos os dias, como eu ouvi recentemente: eu todo domingo preciso ir na igreja. A pergunta: por que eu vou na igreja? Por que, irmãos, diante de tantas coisas para fazermos, estamos aqui reunidos? O que me faz, irmãos, deixar todas as minhas atividades para estar aqui cultuando, ouvindo eu ou qualquer outra pessoa que vai estar aqui pregando? Com certeza, irmãos, não é porque eu sou bonito, nem porque eu sou o melhor pregador. Mas, irmãos, algumas pessoas não compreendem que só fazer isso não diz, não revela a minha identidade. E sabe o que é que causa, irmãos, nas nossas vidas? Causa que eu começo então a ir para a igreja, mas viver com minha cabeça no mundo. A estar querendo participar da igreja, mas eu entendo que verdades do mundo me faz então participar deste mundo. Então não faz diferença eu estar na igreja ou não. Eu venho por uma ação programática, mas se algo mais importante, entre aspas, aparece no dia do culto, eu vou. E se tem coisas durante a semana que a Bíblia diz que não pode ser feito, eu faço. Porque essa verdade não me alcançou por completo, eu apenas compreendi ela. E quem manda em mim são os meus desejos. O que eu olho para o apóstolo Paulo, e nesta conversão clara, é que Paulo, irmãos, ele era um religioso nato. Ele tinha toda a concepção de uma religiosidade. Ele tinha todo o currículo necessário para ser um homem de Deus. E o que ele estava fazendo, perseguindo a igreja, era, na verdade, na mente dele, algo correto. Mas uma coisa muda a vida dele. Paulo, por ser um fariseu nato, ele não acreditava na ressurreição. Ele acreditava na ressurreição do último dia. E de repente, irmãos, ele está indo para Damasco, e ao ir para Damasco, o texto não fala que ele estava sentado no cavalo, mas essas viagens de 240 quilômetros não era feita a pé, e mais a serviço da sinagoga. Possivelmente ele estava sentado no cavalo, e ao ver então
uma grande ação brilhando na sua frente, faz ele cair do cavalo e ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabe de quem é essa voz. Ele diz: quem és tu? Ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Isso muda toda a teologia, toda a crença, tudo que ele acreditava, irmãos, cai por terra, e as suas verdades são substituídas por alguém que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ressuscitou. Ele então se encontra com a verdade, e essa verdade muda a sua vida, a sua teologia e seu estilo de vida. Aquele quem tinha tudo nas suas mãos para ser alguém de alto destaque em sua sociedade, por ele deixar agora de crer no que ele cria, ele agora começa a viver para Cristo. E aí eu pergunto para nós, irmãos, será que eu compreendi esta verdade, que, como diz João, citando o Cristo, se conhecereis a verdade vos libertará. Preciso então entender, irmãos, que a verdade de que eu sou pecador e necessito da salvação, que preciso então de um Salvador, que agora Cristo ressuscitou, morrendo no meu lugar, me faz agora então entender essa verdade me alcança, me liberta, e agora eu sou instruído por uma verdade, e a minha vida é moldada por essa verdade para glorificar a Deus. E aí, irmãos, nos tornamos discípulos. E essa palavra agora nos chama a atenção, porque discípulo é aquele, irmãos, que segue o mestre. E aí que eu olho para um homem chamado Ananias. Não é Ananias? Um bom discípulo. Ananias, irmãos, possivelmente um chefe, talvez bem conhecido naquela época, se converteu ao Senhor, tinha intimidade com Deus, conhecia as Escrituras, estava à frente talvez daquela comunidade de judeus que tinha se convertido ao Senhor, fruto exatamente da diáspora, fruto da perseguição promovida em Jerusalém, que agora se tornou ali em Damasco. Damasco fica a 240 quilômetros depois de Jerusalém, e estes estavam ali, então, ao ouvir Jesus falar com Ananias, o texto diz: em Damasco havia um discípulo. O discípulo chamado Ananias ouviu o mestre. Isso me chama a atenção, irmãos. Porque discípulo é aquele que obedece o seu mestre. Discípulo é aquele que segue o mestre. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Hoje as igrejas têm usado uma nomenclatura muito interessante. As igrejas querem ter voluntários. Seja voluntário. Seja voluntário. Seja voluntário. Interessante, irmãos, eu trabalho num projeto social e eu tenho clamado por voluntários. O interessante é que nenhum que trabalha comigo é voluntário. Voluntariado no Brasil não funciona. Mas nas igrejas, irmãos, hoje estão querendo substituir uma palavra discípulo por um voluntário, para chamar os crentes, ou talvez não, a fazerem serviços de gratidão, de ação social. Venha, seja voluntário a pintar uma coisa, a fazer outra, a fazer aquilo outro, a fazer aquilo outro, e aí sai aquela multidão de gente para ser voluntário, e tal, e eu fico só observando, aí esses voluntários acabam frequentando a igreja, mas a minha pergunta fica: será que esse voluntário é um discípulo? A palavra usada para os membros da igreja é discípulo. E discípulo, irmãos, é aquele que ouve o mestre, se identifica com o mestre
e segue o Mestre. Discípulo, irmãos, é algo que precisa ser vivido e praticado constantemente. Outro grande erro que nós temos identificado dentro das igrejas é que essa palavra se perdeu nos desuso dela, quando entendemos que ao ato de nós nos convertermos ao Senhor, nós entramos numa sala de discipulado. E discipulado então se torna um momento programático na igreja, um momento pontual e com um conteúdo fixo. Então eu me converti na igreja, então o que é que eu tenho que fazer na igreja agora? Eu tenho que ir para o discipulado, porque agora eu preciso ser discipulado, eu me tornei um discípulo, então eu preciso aprender isso, com o intuito de ser batizado, para que eu possa ser membro da igreja. O interessante, irmãos, é que isso foi praticado durante anos. O problema disso é que gerou, então, a não vida de discípulo. Após o certificado e o batismo, acabou o discipulado. Ninguém mais é discipulado, é voluntário agora. Então eu faço o que eu quero. Porque voluntário, irmãos, é aquele que faz o que quer, quando quer e na hora que quer. Discípulo, ouve o mestre. Segue o mestre. E faz o que o mestre manda. São duas palavras diferentes, em dois contextos diferentes. E eu entendo então que Cristo, ele discipulou durante 3 anos. Ele olhou para os seus discípulos e disse: vem cá, eu vou andar com você, fica do meu lado. Chamou os seus discípulos para andar do lado dele, a ensinar eles, a caminhar com eles durante um tempo, para que eles pudessem ver o que Jesus fazia, aprender como Jesus fazia. E o interessante, irmãos, é que depois Jesus disse assim: agora vocês vão fazer e eu vou observar vocês fazerem. E aí Jesus manda um grupo de discípulos pregar o Evangelho. Eles voltam alegres, olhem, e voltam para Jesus com as notícias. E de repente Jesus agora diz assim: olha, chegou meu tempo, agora é tempo de vocês fazerem sozinhos. Vão e façam discípulos. Olha a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. Vão e façam voluntários. Não foi. Vão e façam discípulos. Eu olho para esse discípulo aqui, irmãos, e esse discípulo, ele ouve o Senhor. E ao ouvir o Senhor, ele tem uma notícia não muito agradável. Deus diz para ele: ei, tem uma pessoa, eu quero que você vá lá naquela pessoa, lá naquela rua tal, tem um homem chamado Saulo de Tarso, e você vai chegar naquele lugar, você vai orar por ele, porque assim, este homem é um vaso instrumento de valor para mim. Irmãos, se eu estivesse no lugar de Ananias, o meu coração começava a bater. E eu dizia: Jesus, não me faz ir para aquele lugar. Aquele homem está com cartas na mão para matar os teus filhos. Mas Jesus mandou ele fazer, então ele escuta, ainda que um pouco relutante, obedece e vai. Ele obedece e vai, irmãos. Aí eu fico perguntando, irmãos, por que nós, agora chamados para ser discípulos, nós temos a palavra revelada para nós, nós temos o modelo a ser seguido e queremos ser voluntários? Você percebe a desconexão do que algumas igrejas perderam ao longo do tempo? Deus não te chamou para ser voluntário. Deus te chamou para ser discípulo. Discípulo que ouve, discípulo que obedece, discípulo que segue. Precisamos então, irmãos, entender. Quando eu compreendo a verdade do Evangelho, me converto a essa verdade, a minha vida agora é viver para seguir o Mestre. É para agradar
o Mestre. É para ser discípulo dele e continuar o ciclo, obedecendo o mandato dele: ide e fazei discípulos. Sabe, outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é que por muitas vezes a ordem dada à igreja de fazer discípulos, nós não estamos fazendo. Nós não fazemos. Se olharmos para a nossa vida, quanto tempo nós estamos dentro da igreja e quanto tempo nós estamos gastando com pessoas, gerando discípulos. Quantas pessoas você aproximou para perto de você e disse assim: ei, eu sou discípulo de Jesus e quero andar contigo. Esse Saulo aqui é interessante. Esse Saulo aqui entendeu tanto isso, que ele vai dizer, anos depois, para algumas igrejas e para algumas pessoas, que ele chamou para perto dele, para caminhar e ensinar, a discipular. Ele disse assim: ó, olhe para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Assim como eu ando com ele, imitem, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe, irmãos, entender essa conexão de que eu agora, como discípulo de Cristo, preciso agora fazer o que Cristo fez. Cristo discipulou e enviou discípulos. E ele disse para a sua igreja: ide e fazei discípulos. Mas nós estamos dizendo assim: olha, Deus nos chamou para ser voluntários. E voluntário, irmãos, faz o que quer, na hora que quer e quando quer. E é por isso que quando nós falamos na igreja, irmãos, sejam obedientes. Eles não querem ser obedientes. Quando a gente fala algo verdadeiro na igreja, com base nas Escrituras, a sua mente está mais voltada para o pensamento mundano e aquilo que acha como verdade do que o que a Bíblia diz. Não, eu prefiro entrar no que eu acho que é verdade do que o que a Bíblia diz. E é por isso, irmãos, que muitos jovens casam errado. Por isso que muitos casamentos se separam. Por isso que muitas vidas estão indo ao fundo do poço. Porque são voluntários, não são discípulos. Deus chamou você para ser discípulo. O que me chama agora a atenção é que no momento final, no versículo final, ele diz que, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. Entra agora num processo que nós queremos fazer semana que vem. Saulo, ele compreendeu a verdade. Um discípulo de Cristo se aproximou dele e agora ele vai ser batizado. Processo, algo natural e um cumprimento de uma ordenança, um sacramento, o batismo e a ceia. Os dois únicos sacramentos que a igreja ordenada por Cristo deixou para ser praticante. O rito de iniciação, batismo. E aí, sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que o voluntariado, ele não quer ser membro da igreja. Não. Sabe por quê? Porque nós vivemos um mundo de pluralidade. Por que eu vou ser membro de um lugar se eu posso estar em vários? Eu estou aqui, mas eu estou assistindo um culto pelo celular de outro lugar. Ou eu estou aqui essa semana e posso estar em outro lugar, semana que vem. E aí, na semana que vem, eu estou onde? Em outro lugar. Não crio raízes, não crio laços, não crio relacionamentos, não faço discípulos. Ser membro hoje é algo fora da moda.
Não queremos. Isso fruto de uma pós-modernidade? Pode ser, mas irmãos, o que me chama a atenção é que a compreensão errada da teologia nos faz práticas erradas. Quando eu não entendo a minha conversão, quando eu não entendo que sou discípulo, necessariamente eu não quero ser membro de canto nenhum. Por que eu vou ser membro de um canto se eu posso estar participando, ouvindo todos e não assumir responsabilidade nenhuma? E não é esse processo que Cristo deixou para a sua igreja. As pessoas estão tão isoladas, tão para dentro de si, irmãos, que as pessoas não querem criar mais relacionamentos. E aqui eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Nós temos batido na tecla e a palavra-chave que nós queremos colocar nessa igreja é relacionamentos. Quando nós colocamos um propósito para essa igreja de conhecer a Deus, de amar a Deus e as pessoas, e de servir a Deus e as pessoas dessa igreja, a palavra base para essas três palavrinhas é relacionamento. Eu só conheço a Deus se eu me relacionar com Ele. Eu só amo a Deus e as pessoas se eu me relacionar com Deus e com as pessoas. Eu preciso me aproximar, mas as pessoas são difíceis, são cabeças diferentes, são pessoas que pensam, algumas gostam de mim, outras não gostam de mim, mas é relacionamento e eu preciso me aproximar dessas pessoas para cumprir o mandamento e amá-las, para que elas possam se sentir amadas. E aí, irmãos, mover aquilo que Deus tem movido nas nossas vidas para fazer discípulos. E eu só vou servir a Deus, servindo as pessoas, se mais uma vez eu me aproximar delas. Por isso, irmãos, há um ambiente preparado para que nós possamos, então, por meio do relacionamento nesta igreja, você convidar pessoas a estarem presentes nesse culto, onde, com a sua vida, como exemplo de discípulo, você vai estar instruindo. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu quero ser discípulo como fulano é discípulo. Você percebe? E aí, irmãos, cria-se outro ambiente chamado grupos familiares, onde os grupos familiares vão fazer com que aqui nós não podemos fazer. Esse ambiente aqui é propício para adoração, para comunhão em comunidade, para ouvir uma mensagem que edifica a nossa alma e nos faz então ir para um grupo menor. E num grupo menor, irmãos, eu vou me relacionar, eu vou tomar um café, eu vou dizer, eu entendi isso, eu talvez não entendi isso, você pode me ajudar, porque eu preciso que você me ajude. E aí de repente algo acontece na família e você precisa de uma oração e junto você vai estar com a pessoa do seu lado, do seu grupo pequeno, e dizer assim: eu preciso que você ore por mim, porque fulano está precisando, porque Beltrano está passando por isso, eu perdi meu emprego, eu fui abençoado, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida. E é no grupo familiar, irmãos, que nós temos a oportunidade de intimidade e de criar relacionamentos. E é por isso que nós queremos bater na tecla: você precisa participar de um grupo familiar. E aí, irmãos, você vai servir a Deus junto com os seus departamentos, onde você terá a oportunidade dentro da igreja e fora da igreja, junto com o discipulado. Irmãos, e quando eu estou na missão, e quando eu tenho alguém, irmãos, para orar, investir e falar de Jesus, meu irmão, se uma pessoa vai te dar dificuldade, imagine 180, 200. E Deus te chamou para gerar discípulos. Sabe o que me entristece, irmãos? É que o evangelho, nos nossos dias, tem levado ao individualismo. A uma vida individual onde diz assim: eu já sou crente, eu já entendi, não basta mais, já basta. Já vou para a igreja todo domingo, para que mais? Aí eu olho para um texto como esse, onde alguém muito perigoso se converte e Deus chama o discípulo para se aproximar dele, para levar ele para o batismo, para ele ser aceito
membro da igreja. Sabe o que é que acontece depois? O membro vai gerar novos discípulos. É claro que Saulo, irmãos, foi um vaso usado excepcionalmente. Mas há 18 anos atrás, alguém poderia olhar para mim e dizer assim: Maurílio, não vai dar em canto nenhum. Eu estou dizendo isso para você porque já disseram. E hoje Deus tem me usado para fazer discípulos. E eu quero fazer com que você entenda essa verdade, para você fazer o Evangelho ser propagado por meio do discipulado. Por isso essas 3 palavras nos chamam a atenção, tanto para o grupo que vai ser batizado sábado, quanto para toda a igreja, na dinâmica, irmãos, simples. Conversão por anúncio do Evangelho, não por voluntários, mas por discípulos. Discipulado gerado pelo conhecimento, obedecendo às Escrituras, e esse discipulado não é programado, não é apenas um período de tempo, mas uma vida sendo discipulado. Até hoje, irmãos, até hoje, eu ligo para o meu pai espiritual. Alguns momentos críticos, eu digo: pastor, o senhor vai ter que levar uma hora comigo. Me ajude. O que foi, Maurílio? Ah, pastor, aquela igreja está muito difícil. Quero que você ore por mim. Tem algumas pessoas que não aguento mais. Estou brincando, irmãos. Só que, irmãos, tem alguns momentos que eu chamo o meu pastor e digo: me ajude, me oriente. Se não ele, algumas pessoas de confiança. Quantas vezes, por exemplo, eu convidei o pastor Ângelo para conversar, e em alguns momentos eu perdi as estribeiras. Eu disse: eu não aguento mais. E aí eu escutei uma voz do telefone: Maurílio, te acalma. E aquela voz dizendo assim: Maurílio, te acalma, era como se fosse o Espírito Santo dizendo para mim: Maurílio, te orienta. Aí eu olhei para ele e disse assim: tá bom. Desliguei o celular, parece que tinha acabado tudo. Precisamos, irmãos, de relacionamentos, é discipulado, é cuidado mútuo, isso é igreja. Se não tiver isso, irmãos, a dinâmica não vale a pena. Vai ser difícil? Vai, porque no meio do caminho você vai ter pessoas que não querem que você oriente, que não quer que você se aproxime, que não quer que você chegue junto. Vai ter, irmãos. Mas vai ter pessoas que vai chegar perto de você e vai dizer assim: olha, eu quero ajuda, me ajude. E aí você vai ter o direito de poder dizer assim: eu vou lhe auxiliar na caminhada. E aí é uma ajuda mútua. E há muitas pessoas aí fora que precisam da nossa ajuda, aqui dentro, que precisam da nossa ajuda. E isso se chama, irmãos, discipulado, relacionamentos. Para chegar ao batismo, no cumprimento do sacramento, para que nós possamos voltar ao ciclo. Eu queria hoje que você entendesse isso. Eu não fiz tanto uma exposição do texto, eu quis apenas fazer mais algo temático dentro daquilo que me chama a atenção nesse momento. Hoje, Deus nos chama para entender a nossa conversão, para entender que somos chamados para ser discípulos e para cumprir o batismo, gerando novos discípulos.